Muito boa tarde. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão, um questionamento assim, na seguinte linha: a religião é benéfica? Uma pergunta, né? Começando o meu raciocínio aqui com esta pergunta. Se você acha ou pensa que a religião é benéfica, depois pode deixar nos comentários. Se você acha que a religião não é benéfica, você também pode colocar o teu parecer nos comentários deste vídeo. Então veja só, a religião é benéfica? Lembrando que benéfico vem de benefício, bondade. Benefício é tudo aquilo que soma para o teu bem, ou para o bem de segundos e terceiros, enfim. É aquilo que te enriquece e não acrescenta dores. Entendeu? Aquilo que soma para o progresso. Aquilo que soma para o teu progresso ou o progresso de outrem. Isso é benefício, certo? Então vamos trazer algumas questões aqui para que tu veja, você tira aí a tua conclusão, né? A tua conclusão se realmente a religião é benéfica, se a religião traz um benefício para a tua vida espiritual, ou para a tua vida social, ou para a tua vida familiar, ou mesmo para a tua vida sentimental. Então vamos ao primeiro ponto. Veja bem, todo o religioso, ele quebra regras e quebra princípios em defesa da sua religião. E todo o ministro, o pastor, o guia espiritual é um sujeito religioso. Embora ele defenda que não. Embora ele diga que ele não é um religioso, mas ele é um religioso. Por quê? Porque ele tem uma igreja. Ele tem uma certa denominação. Então, todo sujeito que diz assim, a minha igreja, ele é um religioso. Vamos lá. Toda pessoa que nunca entrou numa religião, veja bem, que nasceu de berço sem frequentar uma religião, ele nunca encontra um defeito em ninguém. Quando ele nunca frequentou uma religião, ele não encontra defeito em ninguém. Basta ele frequentar uma religião, começar a frequentar uma igreja, e ele já começa a achar defeito em alguém. Veja bem, aí mostra que a religião é prejudicial. O religioso, antes de frequentar a religião, ele tem amigos, ele tem pessoas que ele confia. Primeiramente, ele tem os pais, a sua família, vive de boa com sua família, mas após ele frequentar a religião,
Os defeitos vêm para as outras pessoas, não para ele. Ele fica contra o pai, ele fica contra a mãe, ele fica contra os irmãos, né? Os irmãos da família. Enfim, a primeira coisa que a religião quebra é o ciclo familiar. É o ciclo familiar. O pai, em primeiro lugar, o pai, que nunca teve defeito nenhum, que foi um herói, que criou a sua família, que estruturou a sua família, que trabalhou, deu o suor, certo? Deu a cara a tapa, deu o suor, morreu muitas vezes trabalhando, nunca teve defeito. Mas a partir do momento que alguém da sua família torna-se um religioso, esse alguém vai romper com o ciclo, com os laços familiares. Vai dizer que o pai é incrédulo, certo? Que o pai não quer saber de Deus, que a mãe não quer saber de Deus simplesmente porque não quer ir na igreja, não quer acompanhar a pessoa na igreja, não quer acompanhar os seus raciocínios, porque o religioso ele só sabe, todo o assunto dele é só falar de religião, é só falar de Bíblia, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro, e a pessoa passa a ser insuportável, primeiramente no convívio familiar, até que ele se desprende e se ajunta com os demais religiosos, e ele diz que agora a família dele é aquela família, é a igreja é que é a família dele. Mas eu estou aqui para provar que eu estive nessa situação por muito tempo. Eu estive nessa situação por muito tempo. Condenar meu pai, condenar minha mãe, condenar os meus irmãos, por eles não ter o mesmo tipo de fé, por eles não pensarem igual eu pensava. Mas uma coisa é quando eu nasci no ciclo familiar, naquela família, essa ali que é a minha família. Eu não nasci numa igreja. Você não nasceu numa igreja. Você não nasceu na família do pastor, para que a família do pastor agora seja a tua família. Não. Entendeu? Se você quiser dar crédito, é a tua família onde você nasceu é que você deve valorizar. Por quê? Porque quando você necessitar de alguma coisa, é a tua família onde você nasceu é que vai te ajudar. É que vai te ajudar. E falando nisso, quero lembrar vocês da grande família de Jacó, porque os religiosos gostam muito de falar de Bíblia e a gente conhece a Bíblia. Vocês lembram que Jacó chamou seus 12 filhos e pegou 12 varas e começou a quebrar uma por uma? Aí ele disse a sua parábola: se vocês se apartarem, se vocês, um sair para um lado, outro para o outro, um pensar assim, outro pensar assado, um pensar eu estou certo, o outro está certo, então vocês serão alvo fácil, vocês serão quebrados facilmente. Mas se vocês forem unidos, aí ele pegou as 12 varas junto e não tinha como quebrá-las, ou seja, família unida jamais será vencida. Quando você se torna um religioso, você se torna um alvo fácil da destruição, certo? Da destruição. Qualquer um te quebra quando você não se quebra sozinho. Então lá na sociedade, no teu ciclo social, lá no teu emprego,
no teu emprego, você fica insuportável, insuportável, porque você, antes de ser religioso, tinha amigos que te consideravam. Você passa a ser religioso e você tem todos os seus amigos como inimigos, e você pensa que é você que está certo. E você pensa que é você que está correto. É exatamente como aquele viciado em entorpecente. Todo mundo é inimigo para ele, na visão dele. Por quê? Porque ele faz coisa errada. Ele rouba em casa, vender para comprar droga, para sustentar o seu vício. Então ele vira contra a sua família. Eu estou dizendo isso porque eu conversei com um cidadão que ele diz assim: eu me libertei da droga. E eu pensava que todos estavam contra mim. E todos estavam errados na minha visão. E no fim era eu que estava errado. E quando eu deixei da droga, me libertei da droga, do entorpecente, eu passei a ter o convívio que eu tinha antes. Ou seja, eu era feliz e não sabia. A mesma coisa é o religioso. E daí na vida espiritual? Na vida espiritual, só ele que é de Deus. Só ele que conhece Deus. Só ele que é assim com Deus. Deus só recebe as orações dele. Deus só recebe as orações da igreja dele. Então, ele desempenha um complexo de superioridade. Então, aí você vai vendo se a religião é benéfica ou é um mal. A religião, veja você, se ela traz benefício. Quando ela quebra a tua família, isso é benefício? Quando o sujeito, em defesa da religião, mete a mão no teu dinheiro, é benefício? Quando o pastor, em defesa da religião, ele põe a você debaixo do pé dele, ele te ridiculariza, ele te oprime para defender a religião. Entendeu? Eu conheço pessoas, quando mais precisaram do pastor, o pastor foi viajar, foi passear, saiu num passeio. Olha só, conheço pessoas que quando mais precisou, o pastor abandonou. Mas o pastor está certo. O pastor sempre está correto. O pastor sempre está certo, porque ele é o canal por onde Deus fala. É assim que eles pregam. E quando você pensa assim, você caiu na frigideira. A religião tira o direito de você conviver com a tua família. A religião tira o direito de você ter a tua privacidade com a tua família. Você não tem mais aquele aconchego familiar, né? A família não se reúne mais por causa da religião. Então a religião separa, a religião destrói. Agora eu vou passar a contar alguns fatos que eu já presenciei. Eu pegava férias todo final de ano, em 2 empregos que eu tinha. Todo final de ano eu pegava férias. Entre dezembro e janeiro eu estava de férias. Sempre nesse período eu pegava férias. E aí eu tenho os parentes da minha esposa lá no litoral. A gente sempre ia para o litoral. Ficava uma semana, 15 dias, visitando todos eles. Esse é o ciclo familiar. Entendeu?
mas era final de ano e na igreja, no tabernáculo, é o tempo das festividades. Você pega férias, mas a religião não pega férias. É o tempo das festividades de final de ano. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Culto de ação de graça, cultos de vigília, cultos de Santa Ceia, dia 31 para o dia 1º. A religião te priva de tudo isso, de você conviver em família. Eu lembro uma vez que o líder religioso, ele determinou quantos dias eu podia ficar fora. Então eu viajei nas minhas férias com data determinada para voltar. Houve uma outra ocasião em que a minha filha tocava os saques na igreja, né? Ele não deixou ela viajar conosco. Ela ficou à disposição da igreja porque ela fazia parte do grupo de música. E você acha que isso é benefício? Você acha que a religião é benéfica? Eu vi o líder religioso oficializar um noivado na igreja. Veja bem, oficializar um noivado na igreja e depois desmanchar o noivado. Mas ele tem a direção de Deus, ele tem a inspiração divina. Oficializou o noivado de um rapaz e de uma moça e depois desmanchou. E hoje o rapaz é casado com outra moça da igreja. Mas as pessoas não têm culpa. As pessoas são inocentes. A mente delas é roubada. Mas o pastor sempre está certo. Só que depois ele foi de casa em casa a recolher os DVD, porque na época ainda era DVD, o DVD do culto que ele oficializou o noivado desse moço e dessa moça. Mas eu pergunto, se ele tem a inspiração divina, se aquilo foi sob inspiração que ele fez, por que esconder? Por que esconder as provas? É o que fazem hoje. Os pastores não falam a verdade? Não falam a verdade? Está escrito na Bíblia, Jesus disse um dia, se vocês não crerem em mim, ao menos creiam nas obras. Ou seja, se vocês não conseguem crer na pessoa, na minha pessoa, então vocês creem nas minhas obras, porque as minhas obras testificam de mim. Ele disse, se você conseguir então crer nas obras, você vai identificar, você vai conseguir saber quem eu sou. Se você olha para a minha pessoa e não consegue crer na minha pessoa, creias nas minhas obras, ou seja, naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, no meu cotidiano, na minha vida. Olhe para a minha vida e creiam. Agora os pastores não podem dizer isso. Quando nós colocamos aqui, as obras pastorais, as obras dos pastores, eles vão e apagam. Eles entram lá no nosso canal e derrubam o nosso canal e apagam. Então veja quanto eles são hipócritas. Porque Jesus disse, eu não tenho problema. Eu não tenho problema em que as minhas obras sejam vistas, sejam publicadas. Não tem problema nenhum. Deixa que o povo veja. Deixa que o povo veja a minha vida. Agora, quando a gente coloca aqui, os pastores não podem dizer isso. Quando a gente coloca aqui as obras que os pastores fazem, eles vão lá e apagam. Eles derrubam o nosso canal para quê? Para derrubar as provas. Certo? Para excluir as provas, porque as provas, a vida deles são prova contra a fé que eles pregam. As obras deles são provas
contra a fé que eles pregam. Eles não são a mesma pessoa. Eles são pessoas de dupla personalidade. Então veja aí se a religião é benéfica. Veja se a religião é benéfica. O líder religioso passa nas casas, quando os cultos eram em CD e DVD, não era pela internet. Ele passou recolhendo. Quando ele soube que os seus membros estavam ouvindo os cultos de outros pastores da mesma igreja, da mesma religião, da mesma fé, que segue o mesmo profeta, ele passou recolhendo nas estantes os CD dos outros pastores. E se eles são tão verdadeiros e tão transparentes, se essa mensagem de Ilhambrana é tão transparente, por que é que os pastores fazem reunião de ministro a portas fechadas? Aí eles dizem assim, é para tratar assuntos sobre o povo. Mentira, porque cada um deles é autônomo, cada um cuida do seu povo, cada um cuida da sua igreja, então isso é mentira. E eu tenho para dizer aqui que os assuntos que eles discutem a portas fechadas é sobre a mensagem, é sobre o mensageiro não ser, sobre Ilhambrana ser um falso profeta, mas eles têm que esticar, eles são futuristas, eles têm que esticar, para que quanto mais estica, certo? Melhor é a aposentadoria deles, melhor é o soldo deles. Então, a religião só é benéfica para um grupo, e esse grupo é a família do pastor. Esse grupo é a família do pastor. Eu duvido, mas com todas as minhas forças, com todo o meu pensamento, com todo o meu entendimento, eu duvido que um pastor morra por você. Você pode ser o melhor dizimista, você pode ser o melhor evangelista da igreja, o melhor obreiro, o melhor membro. Eu duvido o pastor morrer por você. Eu duvido o pastor morrer por você. Mas um pai de família morre pelos seus filhos. Morre pelos seus filhos. E quando Jesus disse assim, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ou seja, eu morro por elas. Se você quer ponderar e dar crédito, Jesus morreu. Se é assim o raciocínio, Jesus morreu pelas suas ovelhas. Ele confirmou o que ele disse. Por isso que ele falou, não tem problema, a minha vida é aberta. Agora, os pastores dizem, nós somos um livro aberto. É mentira, pastor, você é um baita de um hipócrita. Tua vida não é um livro aberto, coisa nenhuma. Quando a gente começa a abrir o livro, que é a tua vida, você se esconde. Você manda derrubar. Você manda derrubar o canal. Você manda esconder as provas. Você entendeu? A hipocrisia, o tamanho da tua hipocrisia. Porque você é um sujeito religioso. Porque a tua religião é maléfica e não benéfica. E tem tantas outras coisas. E eu vou falar no decorrer aqui dos meus vídeos, e eu vou falar essas questões. Tá bom? Muito obrigado pela tua atenção aí. Vamos desmistificar isso, certo? Desmistificar principalmente a organização chamada Tabernáculo de Ilhambrana, a mensagem de Ilhambrana, e os pastores de Ilhambrana. Vamos desmistificar. Muito obrigado pela tua atenção. Até o próximo vídeo. Não esqueça, pense aí, coloque nos comentários se a religião é confiável, se a religião é benéfica ou não. Você
decide